Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas ao Conversa de Classe. E vocês sabem, né? Aqui é o nosso canto de acolher, de fazer muita reflexão. E hoje eu estou muito feliz porque eu vou receber uma pessoa que eu admiro demais pelo trabalho incrível que ele faz, pelo professor maravilhoso que ele é. E ele vai falar de um tema assim, um pouco diferente, que vai juntar história, que vai juntar literatura. Eu estou aqui com o professor Rafael Rigoni, ele é professor, doutorando em História e Teoria Literária, e ele é um profundo estudioso da linguagem e das relações humanas. E eu já combinei com ele aqui, ó, que a gente vai começar começando. Eu vou mandar a primeira pergunta. Rafael, você nos provoca quando você fala do fascínio e do assombro pela linguagem e de como ela é o único meio de acesso a certas experiências humanas. Pensando aí na educação, e especialmente quando a gente fala do ensino de línguas, como que nós, como educadores, podemos amplificar esse fascínio, acolher esse assombro e, claro, permitir que a linguagem seja uma ponte genuína para a experiência do outro e não apenas um conjunto de regras gramaticais? Rafael Rigoni, professor Rafael, com muita honra mesmo, bem-vindo ao Conversa de Classe. Muito obrigado, muito feliz de estar aqui. Primeiro por ter esse momento com você, eu acho que é sempre muito rico, e também por estar num lugar que já teve muita gente boa, né? Muita história, muita conversa aconteceu aqui que eu gostei, então estou feliz. E já gostei porque acho que a primeira pergunta é difícil e é importante. Eu acho que, principalmente, assombro e fascínio são duas palavras que eu penso mesmo diante da linguagem, e são coisas que necessitam de tempo. Quando a gente pensa em literatura, linguagem, ou vamos ficar nesses dois adjetivos, tem uma beleza na demora. A gente precisa gastar tempo para poder ser assombrado, sabe? Você precisa ter tempo para poder perceber as coisas, para poder ser afetado. Então, eu acho que como educador, se a gente quer manter vivo esse fascínio, esse assombro pela linguagem, a gente precisa nos permitir ser afetado pela língua. Então, ter experiências onde você realmente se sinta surpreendido, onde você se sinta tocado e movimentado por ela. Assim. Eu penso muito naquele conceito do Spinoza de afeto, realmente aquilo que nos afeta, aquilo que nos toca a nossa pele. Então, eu acho que se você quer trabalhar com línguas, se você quer trabalhar com linguagem, o primeiro passo é você ter tempo para você ser afetado por ela. E aí, nós temos muita sorte, porque nós brasileiros temos um cancioneiro popular maravilhoso. Porque, assim, a gente é afetado pela linguagem, através de boas conversas, pode ser através de uma terapia bem feita, a linguagem nos afeta, mas principalmente, no meu caso, a literatura, a poesia, a música popular brasileira. Eu sou apaixonado pelo Brasil porque eu acho que a gente tem a poesia em todos os cantos. Você às vezes está na rádio, escuta uma música, escuta um verso, você fica pensando, nossa, como. Então, assim, quer trabalhar com isso? Deixa ser afetado pela linguagem. Uma das coisas que, pelo menos na minha prática, eu percebi que quanto mais eu olhava para a linguagem com esse fascínio e me assustava com ela, muitos elementos da minha prática na sala de aula mudaram. Por exemplo, o próprio ensino de gramática. Você deixa de ver a gramática como algo, nossa, se a gente precisa decorar essas regras, se eu infringir essas regras, eu estou cometendo um pecado. Você passa a olhar a gramática como uma aliada, sabe? Eu preciso entender muito bem como ela funciona, porque eu quero me expressar e eu quero entender melhor como se expressar. E aí eu acho que isso começa a ganhar uma relevância diferente do nosso trabalho na sala de aula. Você começa a mostrar para os seus alunos, não, isso aqui não é só um conjunto, sabe? A gente não inventou isso aqui para atrapalhar a vida ou dificultar a vida de vocês. Muito pelo contrário, a gramática está aí para facilitar a comunicação, para poder se expressar com mais clareza, poder articular realmente as ideias. Então, eu acho que quando a gente entende, deixa ser assombrado e fascinado pela linguagem, muita coisa boa acontece.
E Rafa, tem uma riqueza na sua resposta, né? Eu sempre conto para as pessoas que vêm no programa que aqui tem muito docente, mas também tem muito graduando que ainda vai para a sala de aula. E eu vejo, né, o brilho no seu olhar quando você fala dessa profissão, né? De como a linguagem faz parte da sua vida. E eu fico pensando, né? Às vezes a gente está lá numa formação e faz uma pergunta, e a gente tem que apreciar esse tempo que as pessoas levam para processar aquilo que a gente está perguntando, né? Porque é o momento em que você engaja as pessoas a entrar em contato com elas mesmas, né? E até estou falando isso porque a sua concepção de linguagem e subjetividade, elas têm um ponto aí que é importante, que é a alteridade, né? Eu acho que a alteridade é muito potente aí na sua fala. E, infelizmente, a gente tem vivido, né, um momento de muita polarização no mundo, e às vezes o diferente é visto como uma ameaça. O que eu quero te perguntar, como que a sala de aula pode se tornar um laboratório de alteridade, mas muito nesse sentido assim, como que eu encontro o outro através da linguagem, como que eu construo pontes e vou tirando aí os muros, preparando exatamente os alunos e alunas para esse exercício de uma cidadania mais empática e mais crítica. Bom, eu gosto que as perguntas elas só aumentam o nível de dificuldade, né? Vai melhorando. Eu vou dar uma resposta, e antes da minha resposta eu vou falar um verso do Drummond que eu gosto bastante, que tem um poema do Claro Enigma, ele vai falar: acaso a resposta adicionar um enigma a outro enigma? Sabe? Será que dá para chamar isso de resposta que eu vou dar? Porque é mais uma dúvida, porque isso é uma das coisas que me encanta na sala de aula, o fato de a gente não ter uma resposta certa para tudo, sabe? A gente está lidando com a subjetividade humana. Isso tem uma coisa que a subjetividade humana é complexa e única, então eu não consigo apresentar um padrão. Quando a gente está trabalhando em formação de professores, eu uso sempre a metáfora do sanduíche do McDonald's. Não dá para a gente apresentar uma receita e dizer que é como o sanduíche do McDonald's. Usa sempre o mesmo queijo, sempre o mesmo molho, talvez essa seria a receita do fracasso para a sala de aula, você pegar sempre a mesma e aplicar em todos os alunos. Então, quando eu penso na sala de aula, pelo menos a experiência que foi, e para olhar para ela como esse exercício de alteridade, eu sempre acho que a gente tem que primeiro começar com uma distinção entre responsabilidade e controle. Então, eu sou responsável por aquele momento, mas eu não estou em controle daquele momento. Acho que a sala de aula, porque assim, pensando aqui, educação infantil, os anos finais ou ensino médio, são ainda crianças e adolescentes em formação. Então, a gente tem uma pessoa que é responsável por aquele momento. Não pode se isentar dessa responsabilidade. Sou eu, professor, eu tenho. Se acontecer qualquer coisa aqui, sou eu que vou responder por eles. Mas eu acho que às vezes a gente confunde essa responsabilidade com um controle absoluto e total da sala de aula. Tudo tem que acontecer nos meus termos, eu tenho que. E eu acho que é justamente não, eu sou responsável, mas eu não estou em controle. Eu vou propor algumas coisas, eu vou planejar de forma que tenha abertura para os alunos, porque a partir do momento que eu começo a minha aula ciente disso, que eu tenho responsabilidade, mas a aula ainda está aberta, ela é uma obra aberta, ela é uma obra que é construída a várias mãos, não são duas, você começa a perceber que o outro vai aparecendo ali e as coisas vão ficando muito mais interessantes. Eu não sei, mas eu já tive uma experiência de pensar, nossa, eu não imaginava que a aula pudesse ser tão interessante e ela só foi porque os meus alunos levaram para esse lugar. Então, acho que são três elementos que eu colocaria. Então, diferenciar a responsabilidade de controle, mostrar para o meu aluno, olha, você é responsável por coisas que às vezes fogem do teu controle. Isso não te isenta de, talvez isso seja ser cidadão também, né? Eu não tenho controle sobre as ruas na minha cidade, mas eu também sou responsável por ela. Eu também não vou jogar lixo na rua, não vou ter uma coisa, de novo, talvez seja um bordão, eu vou repetir, mas é uma coisa que eu realmente amo ser brasileiro. A gente tem a sorte de ter um patrono da educação maravilhoso que vai falar muitos princípios, muitas coisas chaves. E eu acho que quando o Paulo Freire fala daquela diferença entre saber mais, não há saber mais, não há saber menos, mas há diferentes saberes. Quando você entra na sala de aula com essa noção de eu não sei mais que os meus alunos, eu tenho saberes diferentes deles, você começa a perceber que eles podem te ensinar muito, que a sala de aula, que eles percebem que eles podem ensinar e aprender também. E aí eu já vou tentar fazer uma conexão com o terceiro ponto. E se alguém um dia assistir isso aqui, souber e mandar uma mensagem, eu ficaria feliz,
Porque há muitos anos atrás, numa disciplina do mestrado, eu li um texto que se chamava Pedagogia das Brechas. E eu achei o texto genial, as ideias maravilhosas, e eu vou falar, eu estou tentando dar... Mas eu nunca mais achei esse texto, já procurei no Google, Google Scholar, já fui assim, em vários lugares. Eu tenho até um esboço, porque se eu não achar, eu vou publicar um artigo meu mesmo, chamado Pedagogia das Brechas, vou colocar um disclaimer lá. E eu lembro que a ideia desse artigo era dizendo que aquilo que a gente chama, às vezes, de ruptura, aquilo que atrapalha a nossa aula, na verdade é um bom momento para você escancarar aquela brecha. E aí, se você trabalha com crianças pequenas, você acho que já deve ter tido essa experiência de você estar falando lá de triângulos, formas geométricas, e a criança fala, porque a minha avó tem um chinchila. E aí você fica, o que tem uma coisa a ver com a outra? Não, aparentemente não tem nada. Ou eles querem contar do final de semana. E aí o convite da pedagogia das brechas é justamente olhar essas disrupturas e pensar, peraí, é aí que está o interesse do aluno, é aí que está a vontade e a participação dele, então eu vou pegar essa brecha e eu vou escancarar ela. Conforme a gente vai tendo mais tempo e mais experiência, a gente já consegue fazer relações mais rápidas. Então eu estou trabalhando aqui classes de palavras e o menino trouxe falando do porquinho da Índia da avó dele. Um porquinho da Índia, que tipo de palavra? A gente está falando de um verbo, a gente está falando de um substantivo, adjetivo, a gente vai tentar. Ou às vezes eu vou entrando na conversa, e eu lembro de uma aula, acho que com o 7º ano, que uma vez eles me perguntaram, era uma aula de inglês, e eles me perguntaram o que era charrete, como dizia charrete em inglês. Eu olhei para a turma e falei, gente, eu não sei nem o que é charrete em português, como que eu vou dizer o que é em inglês? Eles deram risada e perguntaram, mas como assim você não sabe? E a conversa, a aula toda se direcionou, a gente tomou um rumo de desconstruir essa ideia de esse lugar de saber, quem sabe, sabe tudo. Não. A gente tem algumas ideias e muitas dúvidas. E eles, nossa, prof, mas você é professor de português e de inglês e não sabe tudo? E aí, como 7º ano, eu falei, gente, eu sou professor, eu não sou dicionário, mas a conversa entrou nessa questão de eu não preciso saber tudo. O que eu preciso é ter uma visão crítica sobre o mundo. Acho que foi uma das melhores aulas. E começou com um aluno me perguntando sobre como dizer charrete em inglês. E eu dizendo, não sei. Então, assim, quer olhar e quer ajudar o aluno a entender a linguagem, entender? Tá aberto a esses momentos de disruptura. Não achar que você sabe tudo e os alunos sabem nada. Realmente validar as experiências deles. E o primeiro ponto foi... Na minha cabeça eu tinha feito 3... não confundir responsabilidade com controle. Eu acho que é Ai, isso. Rafa, sensacional, né? Que resposta completa, né? E esses exemplos que você traz do cotidiano, acho que fortalecem também para a gente entender, né? Essa perspectiva que você está trazendo na prática. Eu estava olhando aqui também, e você traz, né, essa ideia do ensino de línguas como parte de um processo formativo que ele é mais amplo e que tem a ver com uma construção crítica mesmo do sujeito. Eu quero te perguntar o seguinte: quando a gente olha para o contexto atual, numa época que a gente tem muita informação, né? A velocidade das interações também. Elas estão ficando cada vez mais velozes mesmo, né? Como que os educadores e educadoras eles podem fomentar uma leitura que vai para além da decodificação e que de fato seja, né, um mergulho no outro e que permita, né, e que convide talvez, né, para o questionamento, para a reflexão e para a transformação aí da visão do mundo dos estudantes? Eu acho que talvez a gente possa começar justamente mostrando e ajudando o aluno a perceber que língua é identidade, que a linguagem é... Nós somos seres de palavras, de linguagem, a gente não tem como se entender ou entender o mundo sem a linguagem. Porque eu acho que talvez esse seja um dos desafios e espero que a nossa geração supere essa separação muito estanque das coisas, sabe? Isso aqui é geografia, isso aqui é matemática, não tem uma coisa a ver com a outra, isso aqui... E a gente acabou perdendo algumas conexões que são essenciais para as relações humanas. Por exemplo, língua é identidade. O momento que eu começo a falar, a pessoa já sabe que ela tem algumas ideias de onde eu venho. Por exemplo, eu começo a falar, você tem certeza, ele não é nordestino. Não posso identificar exato. Sabe, você ele não é uma pessoa muito velha ou muito nova. A linguagem ela vai mostrando para o outro quem eu sou. Eu já tive experiências de estar no Rio de Janeiro e falar, boa tarde, eu gostaria de um sorvete.
e o meu sorvete, a pessoa começa a dar risada e fala, você não é daqui, né? Você é do sul. Eu falei, sim. Então, a linguagem, ela é a identidade. Se o aluno começar a perceber isso, ele pode perceber que os textos e a leitura que a gente apresenta, eu acho, pode se tornar um pouquinho mais interessante. Porque, na minha concepção, o que mata toda a vontade, todo o desejo, é você obrigar e você forçar o aluno a encarar o texto como algo. Olha, isso aqui é um mistério que você tem que revelar, mas a resposta correta é a que está na minha cabeça. Sabe, não, você priva o aluno de se relacionar e de realmente ter uma vivência com o texto, e você coloca o objetivo, olha, descubra o que eu acho. Então, quando você começa a mostrar, olha, a gente está falando de pessoas, eu tenho acho que um oitavo ano, ou nono ano, agora não lembro exatamente o canto, a gente trabalhou o conto A Cartomante, do Machado de Assis, que é um conto sobre traição, um conto pesado e tudo mais. E eu lembro que foi um momento que eu falei, gente, vocês nunca sentiram ciúmes? O que vocês fazem quando vocês sentem ciúmes? E a gente começou, quando eles entenderam que aquele texto era um texto sobre ciúmes, uma emoção que eles poderiam estar sentindo ou sentem no dia a dia, eles começaram a perceber, mas peraí, isso aqui não é só um monte de palavras difíceis que alguém um dia. Eu lembro que eu fiz a brincadeira. Gente, imagina você faz um post cheio de indiretas para aquela menina que você gosta, porque você está morrendo de ciúmes. O Machado de Assis, ao invés de fazer um post, não tinha Instagram, ele fez um conto. Mas ele estava querendo trabalhar sabe, você mostrar que aquilo não é algo fora da realidade. Não, olha, conecta com a tua vida. Porque a partir do momento que você vê o texto como um lugar de trabalhar emoções, sensações, experiências de vida que você não tem. Eu sou super fã da internet, acho que assim, é muito bom viver no século XXI, apesar de todas as dores, a gente tem, olha só o momento que a gente está tendo agora, é muito rico, eu aprendo muito, eu falo para os meus alunos, gente, hoje em dia tem experiências que a internet te proporciona que é melhor que a presencial. Tem alguns museus que você visita que você tem que ter uma distância do quadro que você não consegue nem enxergar direito. Ou às vezes é uma igreja que tem um quadro super bonito, mas a igreja é toda escura que você não consegue ver nada direito. Você vê na internet, você consegue ampliar, ver no detalhe, você vê a sombra. Então acho que a gente sempre tem que estar consciente de que tem muita coisa boa. Mas um dos malefícios é justamente essa velocidade ou essas trocas assim, sem. Acho que tudo que é bom demanda tempo e atenção, e a internet ela nos propicia certas experiências e nos priva de outras. O texto também, eles nos dá certas experiências e nos priva de outras. E essas experiências que os textos nos fornecem, elas podem ser transformadoras. Então, acho que mostrar para o aluno, olha, isso é uma. A gente está falando de seres humanos. A pessoa que escreveu esse texto tinha uma coisa para dizer, ela queria contar. Essa coisa que ela queria para dizer, você também sente. Ano passado eu tive eu sou uma pessoa muito eclética, assim, então eu leio de tudo o tempo inteiro, mas eu gosto muito dos clássicos. E aí eu estava relendo a Odisseia do Homero e eu percebi, eu falei, cara, chamou muita atenção, e eu contei. Ulisses chora, acho que 27 vezes durante toda a Odisseia. E aquilo me deixou assustado, porque eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito emotivo, choro fácil, minha esposa sabe, a gente começa a conversar, me emociono muito tranquilamente, e sempre me incomodou. E aí, lendo, eu pensei, nossa, um símbolo de herói grego, que é Ulisses, imagina, ajudou a vencer a guerra de Troia, a gente está falando dele até hoje, era um homem que chorava facilmente. Então, na maior odisseia, são 27 vezes que ele para chorar, que ele está com os olhos marejados. Estou falando isso por quê? Porque nesse momento eu me assustei. Eu aqui em Curitiba, em 2024, tenho uma conexão com um homem grego de 3.000 anos atrás, de 4.000 anos atrás. Quando a gente consegue mostrar isso para o aluno, olha, você consegue fazer conexões, você consegue compartilhar experiências com pessoas que você nem imaginava, a vida fica muito mais legal e o texto, então, fica uma coisa interessante, não fica aquela... tem que ler mais um parágrafo, mais... Não, peraí. Como que essa pessoa, 3.000 anos atrás, respondeu esse dilema que eu estou vivendo hoje? Como que ela lidou com o fato de que a amiga dela está namorando o cara que ela gosta? Sabe? Porque é isso, a literatura está cheia de vida e a vida acontece nos adolescentes da mesma maneira. Apesar da internet proporcionar, os dilemas humanos são os mesmos. Então, se a gente conseguir mostrar para os alunos, olha, isso aqui que está no papel, você passa no teu dia a dia, tem a ver com a tua vida, tem a ver com seres humanos, eles começam a ver a possibilidade de se interagir e gostar daquilo.
Não sei se eu fugi E da Rafa, resposta. não, absolutamente. Eu acho que você está trazendo de fato, né, esse convite para a gente olhar para a linguagem como a construção mesmo do ser humano, né? Enquanto você falava, você comentou muito dos alunos e de como você faz essa conexão com a vida, mas eu também fiquei pensando assim, o professor, a professora, né, que talvez compartilhe aí do que você está trazendo, se identifique com isso, pode ser que ele se sinta, né, isolado, isolada nas demandas do dia a dia. Eu gostaria de saber, para a gente finalizar, qual que é o seu conselho, assim, mais genuíno para que esse profissional reencontre o entusiasmo pela potência da linguagem e continue sendo esse agente de transformação, mesmo diante aí dos desafios? Eu acho que é um compromisso radical consigo próprio, sabe? Você ter essa noção de se eu sou um educador, eu preciso me manter vivo, sabe? Acho que o Paulo Freire também fala que não tem educação sem amor, e eu acho que não tem educação sem vida, sabe? Você precisa ser uma pessoa que tem um interesse e uma paixão pela vida. Então, como que eu estou pensando aqui numa resposta, acho que todas, mas essa mais do que qualquer outra é muito subjetiva. Acho que como que eu consigo manter isso, ou tenho acho que um compromisso comigo mesmo. Olha, o que que eu quero da minha vida? Eu quero isso. Então eu vou separar um momento, e esse é um momento que eu vou ter para mim mesmo. Porque a nossa vida, acho que vou falar por mim, mas acredito que muita gente é muito corrida. A gente tem muito. Eu digo que ser professor no Brasil é trocar a roda do carro com um carro a 120. A gente está o tempo inteiro preparando aula, fazendo muita coisa. Mas se eu não tenho esse compromisso radical comigo mesmo de parar e. Não, peraí, eu preciso ter um tempo para me alinhar, para manter a curiosidade viva, manter a inteligência, manter o intelecto. Falo, costumo pensar muito que os alunos vão até onde o professor vai, sabe? Se a gente para de se interessar pela linguagem, de se interessar pela vida, se interessar pelas coisas, o aluno também não vai se interessar muito. Porque se você... Acho que uma tecla que eu gosto bastante nas minhas formações de mencionar é o aluno ele não tem muito aparato para julgar muitas aulas dos professores, a não ser aquelas emoções que os alunos, que o professor consegue despertar nele. Então, a partir dessa, eu acho que o professor precisa estar sempre alinhado com as suas próprias emoções para poder trazer isso. E isso exige tempo, exige dedicação, de realmente, olha, eu preciso ter esse compromisso. Eu digo por mim, eu considero ler como escovar os dentes, sabe? Se eu não escovo os dentes, eu fico me sentindo. Acho que todo brasileiro tem isso, né? A gente tem essa. Graças a Deus, tem esse cuidado. Então eu tenho que ter um tempo, eu preciso separar um momento, por mais que seja um dia corrido, por mais que eu esteja cansado, eu preciso ter, não, esse é o momento que eu vou, sabe, limpar as cáries mentais, eu vou limpar as cáries, eu vou separar um tempo para mim mesmo, vou respirar, vou que eu acho que esse é o maior desafio, sabe? Não deixar que a rotina do teu dia a dia leve a tua vida, mas que você ainda esteja em controle, que você ainda... Ei, qual que é o meu compromisso? O meu compromisso é, a partir do momento que você consegue se religar a esse compromisso e objetivo que você tem, muito pessoal, as coisas ganham mais interesse, ânimo, disposição, acho que tudo fica melhor. Rafa, que lindo, né? Adorei aí a expressão da gente limpar as cáries mentais, né? Eu queria aproveitar esse momento para te agradecer pela inspiração. Rafa, você é um professor inspirador mesmo, assim, gente, Obrigado. eu me inspiro muito nele, viu? Agradecer também a sua generosidade e perguntar se você quer deixar uma mensagem de finalização para o pessoal que está assistindo a gente. Bom, eu não sei, eu diria aproveitar toda essa cultura rica que o nosso Brasil nos oferece. Eu acho que hoje em dia é uma das coisas que, trabalhando com professores, eu percebo que perdeu-se o apreço e toda a admiração de tanta coisa que o nosso país oferece, de tanta cultura, tanta. Então, como professor, eu acho que a gente tem essa oportunidade de ter mais experiências, ter professores. Então, realmente aproveitem as pessoas que estão em volta do seu dia a dia, conversa. Eu gosto dessa sala de aula, é um ambiente muito rico, mas a sala dos professores também pode ser. Tem professores com outras vivências, que estudaram outras coisas, que lerem outros livros.
Sempre digo, a vida é muito complexa, mas ela é única, então a gente tem essa obrigação de fazer ela ser o melhor que a gente pode. Então, não sei. Vou aqui sintetizar. Aproveitem e não esqueçam que é um privilégio. Por mais que ser professor é padecer no paraíso, a gente tem muita dificuldade, mas é realmente um privilégio pensar que, sem demagogia alguma, nós trabalhamos com algo que faz todo dia esse país um lugar melhor. Por mais triste o que eu vou falar, mas eu fico pensando quais são as chances que um brasileiro pobre tem de ascender socialmente. Legais, porque ilegalmente tem aí o tigrinho, as drogas, o tráfico, uma série de outras coisas. Legalmente é o ensino, é a educação, é o estudo. Então eu penso, como professor, então minha mensagem final, não esqueça, ainda por mais difícil que possa ser, é um baita privilégio ser professor, sabe? É uma honra e eu acho que isso a gente tem que alimentar, tem que lembrar, tem que lutar por direitos, por melhorias de condições de trabalho, salários melhores. Isso acho que a gente não pode deixar em segundo plano, mas também não pode perder esse privilégio e prestígio, sabe? Eu poderia estar apertando parafuso, mas não, estou aqui com criança que a gente se diverte, aprende. Então, acho que é isso. Que lindo, Rafa. Uma mensagem potente mesmo, né? Principalmente nesse espaço aqui, que é um espaço para a educação. Te agradeço mais uma vez. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até Muito mais. obrigado. Tchau, tchau.